Um ótimo marido, especialmente calmo, daqueles que não reagem nunca, porque não sabem como, porque estão guardando tudo dentro. Um daqueles que diz que nunca levantou nem a voz para a esposa, até que ele faz mais do que isso, e basta uma única vez. Oi, gente, bem-vindos de volta. Para quem já é inscrito, para quem não se inscreveu, se inscreve aí rapidinho. Se não quiser, eu não me ofendo. Vamos todos juntos começar o caso de hoje, que se passa na Itália, na província de Varese, no norte do país. Mais precisamente em Lavello Mombello, uma cidadezinha com pouco mais de 400 habitantes. O dia é o 16 de julho de 2016 e apesar de ser manhã bem cedinho, o calor já se sente. E faz com que um casal que já está ali ocupado a colocar as malas no carro se apresse um pouco mais. Principalmente a esposa, parece que ela está fazendo aquele trabalho ali com um pouco mais de agitação. Eles parecem estar se preparando exatamente para sair de férias, deixar a bela casa geminada que eles têm e se dirigir para a casa de férias deles, a casa de campo que eles têm na região da Toscana. Mas quem são esses dois sortudos que estão para começar oficialmente as tão esperadas férias de verão? Ela se chama Loretta Gisotti e em 2016 está com 54 anos. Uma simpática mulher com característicos cabelos ruivos enrolados, olhos azuis e um sorriso sempre presente, fácil. Ela nasceu em 1972 em Como, uma cidade que fica ao sul do famoso lago que leva o mesmo nome. Ela tinha sido a primogênita, ganhando pouco tempo depois um irmãozinho mais novo, e os seus pais trabalhavam como operários. Eles não ganhavam muitíssimo, então eles conseguiam levar para frente a vida da família, que era relativamente confortável, fazendo o maior número de horas extras possível, os dois. Uma necessidade que acabou dando início ao relacionamento afastado, que depois piorou bastante, entre a filha e os pais. Digo isso porque Loretta, quando estava com apenas 5 aninhos de idade, ela foi enviada para uma temporada no mar por causa de uma asma que ela tinha desde que era bebê. Esse pequeno período acabou se transformando em um ano e quando ela finalmente foi considerada saudável o suficiente para voltar a morar no norte do país com os pais, eles se transferiram para a Suíça para trabalhar, deixando ela e o irmão mais novo, Mirko, morando em um convento pelos próximos 5 anos. Nesse período, os irmãos não voltavam para casa e nem viam os pais durante os fins de semana e feriados. Uma infância que, obviamente, nenhum dos dois irmãos conseguiu aceitar muito bem, conseguiu lidar muito bem. E principalmente fez com que Loretta, que era a mais velha, mesmo que por pouco tempo, mas tivesse que crescer depressa, amadurecesse mais depressa, para se tornar um ponto de referência para o irmão. Foi graças a ela que Mirko tinha ainda essa sensação de segurança, que ninguém dava para ela. Uma sensação que ela tinha perdido quase completamente, era desconhecida para ela, um pouco por ter crescido sozinha desde os seus 5 anos, e também, infelizmente, essa sensação foi ainda muito mais agravada depois que ela sofreu uma violência de grupo quando ela estava com 14 anos de idade. E ingenuamente aceitou carona de alguns garotos que ela conhecia, mas acabaram fazendo isso com ela. E daquele momento em diante, além do grande sentimento de abandono, ela passou também a desconfiar muito de todos. Qualquer contato para ela, físico ou emotivo, era já motivo de medo, de receio. E o que também não ajudou muito foi o fato de que ela conseguiu se abrir, ela conseguiu dividir esse peso, revelar esse segredo apenas já adulta, e apenas uma vez para sua melhor amiga Loredana. Sua adolescência então foi muito diferente das outras meninas da sua idade. Ela tinha amigos, sim, era muito simpática e os amigos eram de ambos os sexos, mas aquele início de uma maior intimidade e interesse em relação ao sexo oposto, aquilo ali ela não conseguia, ela não queria porque ela não conseguia. E não era por falta de pretendentes, porque ela, além de ter uma personalidade muito aberta, muito agradável, era também considerada muito bonita, atraente e gostava muito de se cuidar. Só que isso não era exatamente para impressionar ou para chamar atenção. É porque ela era completamente apaixonada por maquiagem. Um sonho que começa a se tornar realidade quando ela finalmente consegue se inscrever para um curso de maquiagem em Milano para finalmente colocar o pezinho no mundo da moda. Dali em diante as coisas começam a caminhar muito rápido e em pouquíssimo tempo Loretta está trabalhando para a maior agência de modelos de Milano na época, a Riccardo Gai. E aquele ali foi apenas o início, porque Loretta conseguiu fazer um nome para ela e não faltavam chamadas, não faltava trabalho. Ela trabalhava muito já no mundo da moda, publicidade, televisão. Então, por alguns anos ela trabalha muitíssimo, ela é muito requisitada.
até que ela para de ser. Afinal de contas, essa é exatamente uma característica do mundo fashion. O que está na moda hoje, amanhã já não está mais. Mas a boa notícia é que Loretta entende isso rapidamente. Ela não está disposta a largar, deixar para lá, mudar completamente a sua paixão, mas ela se reinventa e se torna instrutora numa prestigiosa escola de maquiagens na Suíça. Ou seja, mesmo com altos e baixos, a vida profissional dela vai muito bem. Mas vocês podem estar se perguntando, e a vida pessoal? Bom, com o tempo ela começou a se interessar mais, a sentir mais atração pelo sexo oposto, o que não significa que ela conseguia se aproximar realmente de alguém. Isso até que cruza o seu caminho um homem chamado Roberto Scapolo. Ele é muito gentil e amável, trata Loretta beníssimo e muito inteligentemente constrói com ela uma relação mental, intelectual, antes de tentar qualquer aproximação física. Então é assim, escutando mais do que tentando, que Roberto consegue que Loretta finalmente comece um relacionamento com ele, que não por acaso sabe como lidar com tanto tato com os traumas de Loretta, porque ele mesmo tinha sofrido muito e não tinha resolvido muito bem o abandono que ele sofreu por sua mãe quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Roberto então tinha crescido e sido criado somente pelo seu pai, já que ele não tinha irmãos nem outros parentes próximos, o que contribuiu ainda mais para a sensação de carência que se instalou nele e que crescia cada vez mais, em vez de diminuir. Com o passar do tempo, não é que ele conseguiu agregar outras pessoas, ele continuou muito sozinho. Afinal, o problema não tinha sido exatamente só o abandono. O problema era que a mãe dele continuava a abandoná-lo ativamente, constantemente. O que eu quero dizer com isso? Ela deixou o pai dele e ele para morar com outro homem. E eles moravam juntos ali na mesma região que o ex-marido e o filho. Então não era raro que ela visse na rua ou em algum lugar Roberto, e quando isso acontecia, ela olhava para o outro lado e se afastava o mais rápido possível do próprio filho. Mas apesar dessa verdadeira agressão psicológica, podemos dizer, Roberto cresceu sendo muito amável, gentil, carinhoso até. Mas Loretta não demorou muito para perceber que por trás de toda essa afabilidade se escondia uma grande insegurança. Ele fazia isso para se proteger, ele fazia isso para não confrontar, porque ele era muito inseguro, chegando a ser infantil. Bastante infantil, o que para Loretta funciona. Ela encara isso como um motivo para ele ser mais amável. E a verdade é que para ela funcionava, ela gostava da necessidade que ele tinha dela, necessidade de afeto e necessidade de cuidado. Eles se encaixavam. E é assim que o relacionamento deles começa. Eles tinham se conhecido na Suíça, onde os dois estavam trabalhando, e assim que eles voltam para a Itália, eles se estabelecem em Milão, e começa essa dinâmica em que Loretta toma conta da vida do casal, dos dois. Ela era a única que estava trabalhando e, enquanto isso, ela estava procurando trabalho para ele, enquanto ela sustentava sozinha a casa. Ela marca umas 2, 3 entrevistas para ele, até que uma dessas, que é para uma empresa que fabricava materiais para a indústria ótica, estava precisando de um representante comercial e ele finalmente é contratado. Sua dedicadíssima companheira, então, leva ele para jantar fora para comemorar. Os dois depois vão comprar algumas roupas que ela escolhe para ele usar no trabalho novo e eles se consideram mais felizes do que nunca. Roberto sendo cuidado e Loretta cuidando de tudo. Loretta é uma pessoa muito prática. Ela sabe que ela nunca ia conseguir estar com um macho alfa. Então ela entende que para ela essa passividade, essa infantilidade até de Roberto é o que faz com que ela consiga estar com ele. Ele era uma pessoa que para ela não tinha nada de intimidador. E era exatamente isso que ela acreditava precisar. E assim os anos se passam para o casal, que em 2000, quando ambos estão com 28 anos de idade, resolvem se casar. E Loretta está mais cheia de planos do que nunca. Um dos mais importantes, o seu maior sonho, segundo ela, é a sua casa. A casa dos sonhos, aquela que a gente viu na Toscana no início dessa história. Um sonho que não é impossível, já que Roberto ganha bem e ela continua ainda dando cada vez mais aulas naquela escola na Suíça, na cidade de Bellinzona, que fica aproximadamente 1h30 de carro de Milano, então ela se dividia entre os dois países. O casal então passa os próximos 10 anos economizando, até que eles conseguem dar uma entrada, fazem um financiamento e compram a casa, que por causa do trabalho de ambos vai funcionar como uma casa de férias, mas a ideia é
um dia, o mais rápido possível, se estabelecer definitivamente ali. É literalmente a realização de um sonho. E Loretta não para de repetir isso, apenas pelos próximos 3 anos, até a chegada da grande crise econômica de 2013, quando Loretta de um dia para o outro é despedida da academia de maquiagem suíça e pouquíssimos dias depois a mesma coisa acontece com Roberto. Ela, apesar de toda a sua experiência, está com muita dificuldade de conseguir até perspectivas de emprego, mas ao contrário de todas as expectativas, Roberto não. Ele consegue sim alguma outra coisa. Isso, obviamente, deixa a Loretta mais tranquila e também feliz pelo marido, mas não deixa de ser um golpe muito duro para ela, que além de amar, de ser apaixonada pelo trabalho que ela fazia, também estava muito acostumada e gostava muito da sua independência. Mas apesar dessa nova situação estar mais propícia para Roberto, digamos assim, é Loretta que mantém, ou pelo menos tenta manter, uma atitude mais positiva. Ela continua acreditando que ela vai conseguir, de um momento para o outro, um novo trabalho, e enquanto isso se mantém também grata pela possibilidade de ter como se sustentar enquanto não consegue trabalhar com o emprego novo do marido, que é quem está se mostrando cada vez mais para baixo, mais preocupado, mais triste até, fechado. E Loretta tenta entender o porquê, ela é bastante compreensiva, mas da maneira que ela vê as coisas, para ele, apesar de toda a crise, apesar de um monte de gente ter tido a vida completamente mudada como ela, para ele não tinha mudado assim tanto. Ele todos os dias, de segunda a sexta, acordava de manhã e ia ainda para o trabalho. O salário dele não é que tinha mudado assim completamente. E mesmo assim, ele estava cada vez mais distante da esposa, sem um claro porquê. E esse comportamento de Roberto começa a piorar e a positividade de Loretta não resiste. Ela realmente começa a perder a calma tentando escalar esse muro de silêncio que ele criou entre eles. O que ela está tentando fazer, consciente e às vezes até inconscientemente, é fazer com que ele reaja. Mas o marido, por sua vez, como a gente viu, tem a tendência de fazer o oposto disso. Ele é emocionalmente bastante infantil, não sabe lidar com as coisas, e quando não sabe lidar com alguma coisa de ruim, ele simplesmente não faz nada, não reage, espera que a coisa passe, espera que alguém faça alguma coisa e se retrai. E por que se retrai? Porque ele percebe que a outra pessoa, no caso a esposa dele, está esperando alguma reação dele que ele não sabe dar. Então ele sabe que ele está frustrando a outra pessoa. E o que ele faz? Ele se retrai ainda mais. E como se essa situação, a situação emocional entre eles já não tivesse difícil bastante e piorando, o dinheiro começa a faltar. Porque os dois até aquele momento estavam conseguindo viver bem com o dinheiro que Roberto ganhava. Ok, não era a vida de antes, não é que dava para juntar dinheiro como eles estavam acostumados a fazer e nem gastassem tantas preocupações, mas eles conseguiam se sustentar assim. Até que eles não conseguiam mais. E infelizmente Loretta percebeu a situação só no dia que a eletricidade foi cortada. Certa de que tinha sido um erro da companhia elétrica, ela ligou imediatamente, não passou nenhuma outra coisa pela cabeça dela, mas ela ficou sabendo que era algo muito diferente do que ela esperava. O marido não pagava nenhuma conta há muitos meses. E é aí que as coisas mudam bastante para Loretta, não pelo fato de não ter pagado, que aquilo era um problema para ela também, mas o que pegou mesmo é o fato de quando ela ficou brava com a companhia elétrica porque tinha feito um erro e deixou ele sem eletricidade, e ela estava ali com naquela situação de ligar e ser passada para uma pessoa e para outra, que todo mundo que já ligou para um call center na vida sabe como é. Durante todo aquele tempo, Roberto estava ali sentado na sala com ela, olhando. Ele não disse nada. Ele que não pagou, ele que sabia o porquê, ele que era o culpado, ele não disse nada, nem para dizer desculpa. E ali Loretta viu a situação e teve que encarar que aquele ali não era o relacionamento que ela acreditava que ela tinha. E era exatamente esse o maior medo dela. Como Loretta confidenciou a um casal de vizinhos que era bastante próximo, bastante amigos dela, ela tinha medo de que ela talvez tivesse se enganado. Aquilo ali fez ela pensar que talvez tivessem existido sinais que ela tinha simplesmente ignorado. Olhando para trás, ela percebe que já fazia meses que Roberto agia de maneira estranha quando ela pedia alguma soma pequena de dinheiro para ele. Ele dava uma de desentendido, ele disfarçava, ele saía do lugar, ele se esquecia ou até fazia de conta que não tinha ouvido. Ou seja, ela tinha certeza de que tinha sim algo errado, que não tinha sido uma coincidência, não tinha sido uma coisa isolada. E o que ela não estava conseguindo entender é como esse dinheiro estava sendo gasto, se ele estava ganhando o dinheiro que dava para se manter, onde estava indo esse dinheiro agora?
E obviamente não demorou nada para que a mente dela chegasse na ideia de uma outra mulher. Teoria que ela não achou prudente dividir com o marido assim de cara. Só que sobre o dinheiro ela tinha que falar com ele, ou pelo menos tentar. Já que quando ela tentava falar de qualquer coisa, de alguma coisa, qualquer coisa que não fosse agradável, que fosse parecido com um problema, ou ele ficava sentado, calado como uma pedra, ouvindo até que ela terminasse o discurso, ou seja, não é uma conversa, ou ele explodia e saía, de novo sem sucesso. Mas Loretta está preocupada e ela continua a insistir, até que depois de uma violentíssima discussão, rara entre eles, Roberto diz que vai tirar um extrato da conta corrente dele e mostrar para ela. E no dia seguinte ele faz exatamente isso. Ele chega, entrega o documento para Loretta, que está tão nervosa que ela não consegue nem entender direito, fica cheia de dúvidas, pega aquilo ali e leva para os trás vizinhos, para eles ajudarem ela. E são eles que notam imediatamente algo de estranho. Examinando mais de perto, não demorou para eles perceberem que alguns dos valores tinham sido modificados. Literalmente, alguém tinha pego uma caneta, alguma coisa do tipo, e tinha escrito em cima daquele documento. Era um extrato falsificado, incluindo o saldo final, que era de exatamente 3.112 euros, com 3 sendo claramente falso. E mesmo confrontado com esse fato ali na frente dele, Roberto não diz nada, não confessa nada, tenta dizer o menos possível e continua a agir como se nada tivesse acontecendo, principalmente como se ele não tivesse feito nada. E a única coisa que ele tem que fazer é esperar a mulher ficar mais calma. O que na verdade acaba acontecendo, porque ele não tem nem que mentir ou inventar desculpas. Loretta faz isso por ele. Assim que ela se acalma, ela começa a dizer para si mesmo que o marido com certeza fez isso porque ele tem lá os seus problemas emocionais, esse foi o motivo da mentira. Provavelmente ele estava preocupado com ela, ele não queria que ela se preocupasse, ele estava querendo protegê-la e por aí vai. Fato é que Loretta sabe que ela é muito mais forte do que ele e se ela quiser salvar o seu casamento, é ela que tem que fazer alguma coisa. E de uma certa maneira, ela estava muito certa. Tinha, sim, muito a ver com a incapacidade emocional de Roberto de dizer a verdade para ela. O que ela não imaginava era a extensão dessa verdade. Porque Roberto não estava tendo dificuldade em administrar o seu novo salário. Ele não tinha salário. Ele nunca teve esse salário. Roberto já há meses, de segunda a sexta, acordava de manhã, tomava o seu café, pegava o seu mostruário de representante comercial, saía de casa e girava sem rumo, esperando o horário de poder voltar. E desde que sua vida começou a se resumir nisso, ele não tinha pago mais nenhuma conta, nenhum mês de aluguel. Informação essa última que Loretta mais uma vez descobriu quando a bomba caiu na cabeça dela. Ela estava fazendo compras, alguma coisa do tipo, quando ela viu o proprietário da casa que ela alugava, foi cumprimentar ele, toda gentil, e recebeu como resposta uma ameaça de despejo. Aí sim, ela perdeu a calma e explodiu. E aí sim, finalmente, Roberto resolveu confessar. E ele confessou tudo, ou quase tudo, como a gente vai ver. Depois de ouvir sobre todos os detalhes de como ele não tinha conseguido um emprego, de que ele tinha só inventado isso, de diversas coisas que ele não tinha pagado já há muito tempo, fica fácil a gente imaginar que a Loretta ou expulsou ele de casa ou simplesmente saiu ela. Só que depois de ouvir tudo aquilo, o sentimento que mais pesava para ela era a vergonha de estar devendo assim tanto, uma pessoa tão correta, uma pessoa que tinha tanto a sua independência, a conseguir cuidar de si mesma e a fazer as coisas como devem ser feitas. Ela estava totalmente concentrada nessa vergonha, em como resolver isso, não estava pensando no casamento dela por uma vez. O tempo dela era usado 24 horas por dia, porque até dormir ela estava tendo dificuldade, pensando em como resolver isso. Ela saía só para fazer compras do extremamente, estritamente necessário, com pequenos empréstimos que ela tinha que, mortificada, pedir para os vizinhos, e ela saía se escondendo nos horários mais estranhos, ou super cedo ou super tarde, porque ela estava apavorada, ela ficava praticamente quase à beira de uma crise de pânico ao pensar que algum outro credor pudesse encontrar com ela. Enquanto isso, ela obviamente está agora com muito mais afinco, continuando a procurar um outro emprego. E mais uma vez, o que acontece, dessa vez de verdade, é que Roberto, que parece que tinha começado a usar o seu tempo livre para procurar um emprego realmente, ele conseguiu. E apesar do
salário ser muito inferior ao anterior, pelo menos era de verdade, que parecia ter chegado tarde demais, porque além de ser pouco até para manter a vida normal, as despesas normais do casal, não chegava a ser o suficiente para resolver o estrago financeiro que Roberto tinha causado e muito menos para ajudar a salvar o casamento deles. O que culminou com Loretta pedindo para que ele saísse de casa, finalmente. Segundo ela, apenas por um tempo. Só que essa separação funcionou de uma certa maneira como o casamento deles, como o relacionamento deles, no sentido de Loretta percebia que ele estava se vestindo mal, alguma coisa do tipo, e ele começou a levar as roupas dele para ela lavar e passar. E depois de alguns comentários de ai, você parece não estar comendo bem, parece que você não comeu bem essa semana, ele começou a fazer todas as refeições ali. Ou seja, aquela parte do relacionamento deles, muito forte, que era de codependência, um precisa cuidar e o outro ser cuidado, ela começou a se restabelecer. Até que ele voltou para casa, como era óbvio que acontecesse. Só que o casamento não era mais o mesmo. Tinha aparentemente aquela mesma dinâmica. Roberto se sentiu provavelmente ali no primeiro momento seguro novamente, mas as coisas não eram as mesmas para Loretta, principalmente Roberto, a personalidade dele, principalmente aquela infantilidade que ele tinha, que antes ela conseguia ver, ela conseguiu transformar na cabeça dela aquilo numa coisa positiva. E agora para ela aquela infantilidade era a causa de todos os maus. Ela não taxava agora aqueles problemas que ele tinha como uma infantilidade emocional. Agora ela chamava aquilo de incapacidade. Bom, e essa nova maneira de Loretta ver o marido não tem muita possibilidade de melhorar, porque como acontece com as dívidas não pagas, elas geralmente aumentam a cada dia. E como geralmente acontece com Roberto, quando não sabe o que fazer, ele não faz nada. Era a Loretta que passava os dias enterrada naqueles números, tentando entender o que estava acontecendo e o que podia ser feito. Foi ela, só ela, que teve que ir até os vizinhos mais de uma vez, pedir pequenas somas em dinheiro e até chegar ao ponto de mortificada. Ela chorou antes e foi pedir dinheiro para sua mãe, que acabou dando algumas joias para a filha vender. E isso então deu uma ideia para ela e Loretta não parou ali nas joias. Ela começou a vender o que ela conseguia para pagar as dívidas. Seus dias estavam se resumindo então a tentar encontrar um emprego e não conseguir, a tentar vender alguma coisa de valor e ter que se contentar a vender por preço de banana por causa da crise, e a tentar resolver essas dívidas e não conseguir ver o fim delas. Para não falar da sua situação pessoal, da sua vida com seu marido. Uma receita para depressão. E Loretta já estava tão afundada ali que ela estava tendo dificuldade de manter longe os pensamentos de fazer algo contra si mesma. Ela chegou ao ponto de escrever 2 cartas, uma para Loredana, sua melhor amiga, e uma para Mirko, seu irmão. Ela entregou para cada um deles, depois de fazê-los prometer que eles abririam apenas se ela perdesse a sua vida. Ela não conseguia ou não queria se abrir naquele momento, mas ela precisava que alguém soubesse pelo que ela estava passando, nem que isso acontecesse depois. E nessas cartas, ela dizia que a culpa era toda dela mesma, que ela deveria ter entendido o que estava acontecendo. Ela conta que ela tinha perdido completamente a confiança nas pessoas e ela dizia que ela se sentia como um pequeno animal que tinha acabado de ser caçado e estava esperando para ser comido. Bem pesado. E tudo isso só estava piorando com a passividade de Roberto, que não entendia as brigas, discussões, perguntas, às vezes que a mulher colocava ele contra a parede, tudo numa tentativa de fazer com que ele reagisse, porque ele não entende isso. Ele não vê como um adulto que se alguém está trazendo algum problema, se alguém está nervoso, existe um problema, existe uma situação. Se alguém está fazendo isso, trazendo para mim, talvez seja porque eu tenho que fazer algo. Vamos analisar a situação. Não, ele vê tudo isso como um problema. Se tem alguém adulto que está nervoso, que está gritando, que está bravo comigo, eu tenho que, como um menininho, ficar sentado quietinho, ouvir de cabeça baixa até que a pessoa termine de falar. Só que também tem outro lado, não precisa ser um psicólogo para entender que toda essa passividade não significa que Roberto não está escutando, se irritando, para dizer o mínimo, e guardando toda essa negatividade dentro dele, sem resolver. E ele então chega perto, mas não explode. Não porque ele consegue se segurar, mas porque Loretta dá uma trégua.
Não porque ela tenha perdoado o marido, não porque ela tenha voltado a respeitá-lo, porque até o respeito ela estava perdendo já, mas porque ela tem uma faísca de esperança. Ela começa a conseguir, mesmo que esporadicamente, alguns trabalhinhos como maquiadora. Nada de estável e nada que chegue perto de resolver os problemas financeiros dela, mas não por isso menos importante, porque essas pequenas oportunidades começam a tirar ela da depressão. E ela é forte, ela quer estar bem, então ela se agarra a essas pequenas oportunidades até que chega uma um pouquinho maior, um trabalho de uma semana inteira para ser responsável pela maquiagem de um importantíssimo desfile em Milano. E aquilo ali faz com que ela simplesmente renasça. Como eu disse, ela é uma pessoa muito prática, então ela entendeu o que estava acontecendo dentro dela, entendeu as mudanças. Ela não deixava só ser levada pelos seus sentimentos, ela entendeu o que ela estava precisando. Ela estava precisando de esperança e de sonhar novamente. E não demorou muito para ela conectar essa necessidade agora de sonhar com o seu maior sonho, desde criança. Morar na tal casa de campo na Toscana. Aquela que ela já tinha comprado com muito sacrifício, mas estava ali pagando com muitíssimo sacrifício o financiamento. Talvez essa crise fosse a oportunidade de finalmente tomar a decisão de ir viver ali. E apenas ter tido essa ideia, apenas ter pensado nisso, feito esse talvez plano, fez com que suas forças se renovassem. E ela consegue finalmente se concentrar a resolver tudo e a viver o seu sonho, ao invés de sentir vergonha, de se desesperar ou de se frustrar com seu imaturo marido. Ela decide ali que ela quer ser feliz e que ela ainda quer que Roberto faça parte disso. E o momento não podia ser mais propício para tomar essa decisão, afinal tinha chegado o verão de 2016 e ela podia simplesmente fazer o que ela fazia todos os anos, preparar o carro e ir para casa na Toscana. Ela ficaria ali, voltaria se aparecesse algum trabalho para ela fazer, mas nesse período era um pouco mais difícil, normalmente, imagine agora durante a crise, então era o que ela iria fazer. E Roberto, que estava trabalhando, como fazia todos os anos também, ele ia encontrar ela naquelas 2 semanas que a empresa em que ele trabalha fecha durante o verão. E fora disso, ele ficava ali trabalhando, alguns finais de semana ele iria até ela, alguns finais de semana não. Na verdade era um luxo que ela sabia que não podia se permitir, só que ela ia provavelmente, quase com certeza, estar parada mesmo, sem trabalhar. Então por que não fazer isso ali? A mesma coisa valia para Roberto, naquelas 2 semanas, ele não ia ganhar dinheiro estando em casa, vai para outra casa. E o mais importante não era nem isso, é que só a ideia de estar naquele lugar parecia para Loretta ter a capacidade de resolver as coisas, talvez até o seu casamento. E assim então voltamos para aquela manhã do início da nossa história, do dia 16 de julho de 2016. Onde a impressão que a gente tinha é de que um casal feliz e sortudo estava se preparando para finalmente sair de férias. Mas agora, com um olhar mais atento, a gente vê que Roberto está só ajudando Loretta, e muito de má vontade, com as malas dela e com todas as suas plantas. Afinal, ela nunca pôde confiar nele para molhá-las. Mas o principal engano que aquela cena parecia mostrar era que o casal podia ser feliz. Nem Loretta naquele momento, a gente já vai ver por quê. Mas ela ainda estava com esperança e também ansiosa para chegar na Toscana. E ela já estava se sentindo assim, toda essa excitação, já desde que ela tinha decidido partir. E talvez por isso que ela não tinha percebido que para o marido as coisas não é que estavam na mesma, elas estavam piorando. Se ela percebia alguma coisa, alguma falta de empolgação nele, ela pensava que é porque ele não estava indo ainda. Aliás, ele iria levar ela naquela manhã, ia passar o final de semana ali, e no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã ele ia tornar para casa. Bom, mas seja qual for o motivo, mais uma vez, ou ainda como era o costume nos últimos tempos, Roberto não estava compartilhando da empolgação da sua esposa. E naquele dia, o dia da partida dela, ele estava especialmente se arrastando. Ele que geralmente era uma pessoa muito matutina, que com facilidade acordava cedo, aquele dia estava com dificuldade até para levantar a cabeça do travesseiro. O plano dela era sair e partir às 7h30, só que 9 da manhã foi o mais cedo que Loretta conseguiu arrastar o marido para fora da cama. Ela obviamente está à beira de perder a paciência, principalmente porque não consegue entender por que ele está fazendo tudo se arrastando. E mais uma vez, sem dizer nada, sem explicar nada, mudo, calado. Ela, para não explodir com ele, mas já quase a ponto de fazer isso, diz que vai até os seus vizinhos para se despedir e quando voltar, ela dá um ultimato, ela quer que o carro esteja pronto para a partida. Ela praticamente ordena isso a ele. Um daqueles momentos que
ela chega a sentir quase desprezo pelo comportamento do marido. E ela então vai, fica fora por mais ou menos uma meia hora e quando volta, ela sabia que nada ia estar pronto. Ela meio que esperava isso e não deixou de transparecer isso quando ela disse para o marido alguma coisa como: eu sabia que nem isso você era capaz de fazer, colocar malas em um carro. Só que a diferença de outras vezes em que ela tentava importunar ele para responder, tentava engajar ele numa briga porque se importava, porque queria uma reação, ela parece que está provando de verdade desprezo, porque ela nem continua a falar, ela não continua nem a reclamar, ela vira as costas e sai. E segundo Roberto, foi exatamente essa ação da esposa que finalmente causou nele uma reação, só que desmedida e descontrolada. E foi assim que ele se viu com um martelo na mão. Segundo ele, era como se ele assistisse a sua mão segurando aquele martelo golpear com muita violência a Loretta, que estava ainda de costas para ele, e recebeu os 3 golpes muito fortes na cabeça. E foi então que numa fração de segundos era como se ele voltasse a si e percebeu o que tinha acontecido, ainda com o martelo na mão, a esposa no chão, só que miraculosamente ainda com vida e sofrendo muito. E por piedade, como ele contou, ele imediatamente, como reação para impedir que ela sofresse, que ela continuasse agonizando aquela situação horrível, ele colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a apertar, só que a manobra não era tão fácil como ele pensava e imediatamente ele olhou para os lados, viu que tinha uma toalha ali, colocou na boca dela e começou a segurar, até que finalmente funcionou. E Roberto, que nunca tinha tido a coragem de enfrentar as coisas, de encarar o que ele tinha feito e resolver as coisas com a esposa, tinha agora que encarar a realidade de que ele tinha tirado a vida dela. E quando eu digo enfrentar, eu não estou falando de enfrentar os insultos de Loretta, eu não estou falando de enfrentar o fato que ela virou as costas para ele, eu estou falando de enfrentar a reação que ela teria quando ela descobrisse que ele tinha perdido a casa na Toscana por banco. Isso já há muitos meses. Loretta estava se preparando para ir, estava sonhando, estava planejando um futuro, estava depositando todas as suas esperanças de resolver sua vida, o seu casamento, indo para um lugar que ela não ia poder entrar, que não era mais dela. E ele não tinha dito nada. E só então Roberto fala, talvez porque nem a culpa ele conseguisse enfrentar, e talvez tarde demais, mas ele se dirige imediatamente para a polícia e conta tudo. Sobre todas as mentiras, o emprego que não existia, a hipoteca da casa que ele não pagou, assim como todas as outras contas. Terminando seu depoimento com a seguinte frase: nós nunca fomos um casal perfeito, mas a gente se amava muito e eu nunca fiz nada de violento contra ela. E mais ou menos enquanto ele está terminando de dizer essa frase, um carro de polícia chega na sua casa e constata o resultado da única vez que ele foi sim violento. Loretta está deitada no chão da cozinha, coberta com seu sangue, com um pano enfiado na sua boca e miraculosamente viva. Os policiais então chamam imediatamente uma ambulância que, apesar de não demorar para chegar, a única coisa que eles conseguem fazer é, infelizmente, testemunhar o último suspiro dela, que sai então da casa não numa maca, mas já toda coberta, por completo choque dos vizinhos que espalham a notícia muito rapidamente, tanto que a mãe dela não chegou nem a ser avisada pela própria polícia, ela foi informada pela Loredana, a melhor amiga da filha, que ela tinha perdido sua vida pelas mãos do genro. E ele, por sua vez, se encontra pouquíssimos meses depois em um julgamento, onde o maior trabalho do juiz, digamos assim, é responder a seguinte pergunta: o ataque foi premeditado ou foi um impulso? Obviamente, essa primeira opção era a teoria da acusação, que acreditava que o ataque não tinha sido nada mais do que uma maneira de evitar a reação da esposa quando ela descobrisse que a casa dos seus sonhos não existia mais. Já a defesa, por sua vez, tentou mostrar que Roberto, naquela manhã, teve um surto por causa das provocações de Loretta. Ele explodiu e deu vazão a tudo aquilo que ele estava reprimindo desde sempre. Foi exatamente essa última a versão que convenceu o juiz, que condenou ele a 18 anos, excluindo completamente os agravantes que podiam acrescentar anos à sua pena, como motivo fútil e o fato de ele ter algum parentesco com a vítima. Isso porque exatamente foi considerado não premeditado. O que não interessou minimamente como explicação para os amigos e para a família de Loretta, que não entendiam, que protestaram muito com o fato de que todos esses atenuantes foram excluídos, não levando em consideração a brutalidade e a violência
da agressão. E outra coisa também que eles queriam que tivesse sido levado em conta foram as ações de Roberto, estranhamente não discutidas muito durante o processo, mas assim que ele terminou de atacar a esposa, que foi de sufocá-la e se entregar para a polícia, não de tentar reanimá-la e chamar uma ambulância. Reações que para eles não pareciam de uma pessoa arrependida, mas de uma pessoa que está, mesmo se não tentou fugir, está pensando em si mesma. Afinal, não parecia um caso tão complicado, não deveria ter sido um caso tão complicado, como foi confirmado 2 dias depois os fatos, quando Loredana e Mirko abriram as cartas dadas por Loreta. O que tinha acontecido é que era uma mulher com desejos e sonhos simples e que incluíam, até o final, o seu marido ainda. Só que ela perdeu sua vida tendo visto, dia após dia, todos esses sonhos caírem por terra por causa da incapacidade do seu marido, de Roberto, de encarar a vida, seus problemas, como um adulto, o que levou ele a mentir e a piorar as coisas com a sua inércia. Tudo porque ele não queria que a esposa ficasse brava com ele. E eu sei, e eu já contei aqui diversos casos em que o fato do crime ter sido ou não premeditado conta muito, pesa muito. Mas nesse caso, mesmo se a gente levar em consideração, mesmo se a gente aceitar que não foi planejado, o fato de que Roberto explodiu foi por causa da escolha dele de viver a vida sem resolver nada, sem lidar com nada. E no fim das contas, me deixa só com a impressão de que uma pessoa amável e amada perdeu sua vida porque deu oportunidade e amou alguém que era covarde até para crescer. Obrigada.